questões da banca CESP, agora vamos falar de segurança na internet. A primeira questão aqui da banca CESP, agora de 2020, bem recente. Identificação e autenticação são requisitos de segurança da informação. Consistem em identificar usuários do sistema, verificar as suas identidades, como pré-requisito para permitir o acesso desses usuários ao sistema. Certo ou errado, e o gabarito aqui ele está correto, então, identificação e autenticação são então um dos itens lá, um dos critérios para a segurança da informação, certo? Então, essa primeira questão aqui está correta. Questão número 2. Um certificado digital validado por uma autoridade certificadora permite associar uma mensagem ao seu remetente, garantindo-se assim a autenticidade da comunicação. Certo ou errado, isso aqui está correto, então. Um certificado digital, como a gente viu nos nossos estudos, ele vai identificar uma mensagem, certo? Ele vai identificar uma mensagem e vai ligar ele a um certificado digital e assim mostrar para nós quem foi o autor daquela determinada mensagem. E garantindo assim a autenticidade da comunicação. Garante que nós não estamos falando com o impostor e sim com quem realmente ele diz ser. Terceira questão. No acesso a uma página web contenha o código de um vírus de script. Script é como se fosse um código, certo? Uma linguagem de programação. Script, então, é um código lá de programação. Pode ocorrer a execução automática desse vírus, conforme as configurações do navegador, certo ou errado. E essa afirmação ela está correta. Então, se o nosso navegador permitir então, a execução automática de alguns itens dos sites que a gente acessa, esse script pode ser um script malicioso, com segundas intenções, né, para furtar a identidade, furtar os nossos dados. Então, ele pode sim executar automaticamente. Não precisa necessariamente de uma instalação, a gente pode simplesmente acessar um site malicioso. Então, a terceira questão ela está correta. Quarta questão é, se um rootkit for removido de um sistema operacional, esse sistema não voltará à sua condição original, pois as mudanças nele implementadas pelo rootkit permanecerão ativas. Certo ou errada? Essa afirmação ela está certa. Um rootkit, então, é aquele software, né? Ele é uma ameaça e ele é um conjunto de software, certo? Um conjunto de códigos, por isso que ele tem essa palavrinha kit. E o objetivo dele é mexer então com o sistema operacional, atacar o sistema operacional. Então, se a gente tem um rootkit lá e consegue remover, e esse rootkit já fez algumas alterações no sistema operacional, é necessário então que a gente restaure, formate o computador ou restaure o sistema operacional para a versão padrão que estava antes, certo? Porque a desinstalação simplesmente do rootkit, ele não vai fazer com que o sistema operacional volte à condição que estava antes. Afinal, ele já alterou, já mexeu no sistema operacional e a gente vai precisar então restaurar. Quinta questão. Entre as categorias de antivírus disponíveis gratuitamente, a mais confiável e eficiente é o Scareware, pois os antivírus dessa categoria fazem uma varredura nos arquivos e são capazes de remover 99% dos vírus existentes. Certo ou errado? Isso aqui está errado, então. O Scareware ele já é um software malicioso, ele não é um antivírus. Ele é um software malicioso, um malware. Faz então com que os usuários de computadores acessem sites infestados por malware. Também é conhecido como software de engano, software de verificação desonesto ou fraudware. O Scareware pode vir na forma de caixas suspensas. Gabarito então aqui da quinta questão ele está errado. Sexta questão. Ao acessar o sítio, né? Na verdade, o sítio HTTP, AWS, SIMP, enfim, para efetuar uma pesquisa sobre peças processuais, um usuário ficou em dúvida se deveria informar os dados sigilosos. Nessa situação, a dúvida do usuário é improcedente, pois o fato de o sítio possuir um S de secure no endereço, em www, significa que todo acesso a esse sítio é seguro, uma vez que os dados trafegados entre o computador do usuário e o servidor são criptografados. O gabarito aqui, então, ele está
errado. WWS não tem efeitos de protocolos. O protocolo que garante a segurança aqui é o HTTP. Nesse caso, ó, é um protocolo sem segurança, HTTP. Quando esse protocolo tem segurança, é o HTTPS. Certo? O www, ele só tem uma indicação de que ele é um site, certo? Lá no início, hoje não é nem muito utilizado esse www, a gente podia colocar simplesmente o SIMP, esse endereço aqui, e não precisa necessariamente aqui do WWS. Então o gabarito aqui ele está errado, pois o que tem a função de segurança é o protocolo HTTP. Número 7, formatos comuns de arquivos, por exemplo, .doc ou XLSX, são utilizados como vetor de infecção por ransomware, um tipo de software malicioso que encripta os dados do usuário e solicita resgate, certo ou errado, e o gabarito aqui ele está correto. E quando a gente recebe então um vírus com essa extensão de .docx, XLSX, eles são chamados vírus de macro. Porque as macros, eles são umas configurações que a gente pode fazer lá no Word, no Excel. Esse docx é uma extensão do Word, né? E o XLSX é do Excel. Lá a gente pode fazer, então, criar essas macros, programar uma macro. E os hackers, eles utilizam isso para fazer vírus. Então, isso se chama vírus de macro. Então, eles podem configurar um vírus lá com o Word ou com o Excel. E para fazer isso aqui, esse ransomware aqui, que ele vai criptografar os dados de um computador e só vai liberar quando for feito um pagamento, certo? Vai solicitar um resgate, geralmente esse pagamento em criptomoeda. Então o gabarito da 7ª questão está correto. Número 8. A superexposição de dados pessoais nas redes sociais facilita o furto de identidade, ou a criação de identidade falsa com dados da vítima. Identidades essas que podem ser usadas para atividades maliciosas, como a realização de transações financeiras, fraudulentas, a disseminação de códigos maliciosos e o envio de mensagens eletrônicas falsas por e-mail ou redes sociais. Certo ou errado, isso aqui está correto, é um pouco meio óbvio, né? A gente não vai botar nossos dados pessoais lá no Facebook, no Instagram. É sempre bom a gente sempre guardar essas informações para nós, porque um hacker ele pode ver lá, roubar as suas informações e sair utilizando por aí para transferências, para compras no teu nome, entre outras coisas. Então, aqui está correta essa afirmação. A 9ª questão, então. Infecção de um sistema por códigos maliciosos pode ocorrer por meio da execução de arquivos infectados, obtidos de anexos de mensagens eletrônicas, mídias removíveis de páginas web comprometidas, redes sociais ou diretamente de outros equipamentos. Certo ou errado? Então, isso aqui está correto. A infecção pode ser lá pelo pendrive. Eu coloquei um pendrive numa máquina infectada e depois eu coloco esse pendrive em uma outra máquina e vou infectar aquela outra máquina. Ou eu posso receber um link lá por e-mail, um link lá no Facebook, certo? Então essa questão aqui, ela está certa. A 10ª questão. Um ataque de ransomware comumente ocorre por meio da exploração de vulnerabilidade de sistemas e protocolos. A forma mais eficaz de solucionar um ataque desse tipo e recuperar dados sequestrados, né? Que a gente falou ali que o ransomware ele vai criptografar os dados de um computador e ele vai pedir um resgate, né? Vai pedir algum pagamento para liberar aquele computador ou aquele sistema. É a utilização de técnicas de quebra por força bruta da criptografia aplicada, certo ou errado? Essa técnica de quebra por força bruta, essa força bruta, ela pode ser utilizada tanto para proteção, como nesse exemplo aqui, mas também para a infecção. Como, por exemplo, se eu quero descobrir alguma senha, eu vou usar essa técnica de força bruta para tentar descobrir uma senha de um usuário lá em um determinado sistema. Porém, essa afirmativa aqui, ela está errada, porque alguns softwares que infectam os computadores, se tu ficar tentando descobrir ele, tentando quebrar essa criptografia, ele vai apagar tudo. Então não adianta tu ficar tentando essa força bruta aqui, tentando isso aqui, tentar descobrir a criptografia, e ele tem e o próprio ransomware, ele pode ter algum método de proteção dele mesmo, que se ele vê que estão tentando quebrar a criptografia dele, tentando tirar ele vai logo de cara apagar os arquivos e vai perder toda a informação que tem ali, certo? Então, questão aqui número 10, essa afirmação ela está errada. Número 11,
Um dos objetivos do firewall é monitorar todo o tráfego de dados entrando e saindo de uma rede local e entrar em ação ao identificar um inífer externo, certo ou errado. Está errado. O inífer, ele é um hacker, certo? Ele é um código, um hacker que ele fica fora da nossa rede lá, mas que ele fica tentando ver as informações que estão sendo enviadas. Ele apenas intercepta os dados que saem da rede. E o firewall ele trabalha dentro da rede, ele não trabalha fora de uma rede local, certo? Então isso aqui ele está errado e o firewall não pode nos proteger contra um sniffer, justamente porque o próprio nome já diz aqui, o firewall ele é local, certo? Dentro da rede, ele trabalha dentro da rede, e o sniffer ele é externo, ele é fora da rede. Então isso aqui está errado, essa questão. Número 12, cavalos de Troia são exemplo de vírus contidos em programas aparentemente inofensivos e sua ação danosa é mascarada pelas funcionalidades do hospedeiro. Certo ou errado, isso aqui então está correto. O cavalo de Troia vem daquela mitologia, né, do cavalo que foi dado lá e no fim utilizaram ele para atacar. E é isso que faz então um vírus. É algum software, algum programa que a gente baixa que acha isso inofensivo e no fim vem um vírus junto com esse programa. Então, a 12ª questão está correta. 13. Os aplicativos de antivírus com escaneamento de segunda geração utilizam técnicas heurísticas para identificar códigos maliciosos. Certo ou errado, isso aqui ele está correto. A verificação heurística trata, então, procurar avaliar as ações das aplicações. Certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai ver como é que um determinado arquivo está se comportando. Essa aplicação heurística, né, a verificação heurística, ele vai ver como é que está se comportando, se ele está mexendo em arquivo onde não deve mexer, se ele está tentando enviar informações para alguém, para algum endereço na internet sem autorização do usuário. Essa é uma verificação heurística, é monitorar o comportamento de um determinado software para ver se aquilo é malicioso ou não. 14ª questão, um firewall é uma combinação de hardware e software que isola da internet a rede interna de uma organização, permitindo o gerenciamento do fluxo de tráfego dos recursos da rede de controle pelo administrador de rede do acesso ao mundo externo, certo ou correto? Isso aqui está correto. O firewall, então, ele é uma combinação de hardware e software. Às vezes as questões elas podem falar que firewall é baseado exclusivamente no hardware ou exclusivamente no software, aí vai estar incorreto, certo? O firewall ele é uma combinação dos dois, do hardware e do software.